Muito boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos para mais uma noite de reflexão. Então vamos rogar a Jesus que esteja conosco e que possa nos auxiliar na compreensão do tema da noite. Então eu gostaria de fazer uma bem breve recapitulação do seguinte sentido. Há duas semanas atrás, nós trouxemos o tema aqui, a culpa, né? Trabalhamos esse tema, que passa a ser aquilo que julgamos, principalmente pós-morte, né? Que seja aquilo que se chama o julgamento, porque os Espíritos informam para nós que a lei de Deus está escrita em nossa consciência e que muitas vezes sabemos o certo e o errado, mas a gente justifica, esconde de nós mesmos. Temos atitudes que nos levam depois a nos sentirmos culpados por certas coisas ou por certas situações em que nos desviamos da lei de Deus e desviamos outras criaturas que conosco caminham da lei de Deus. E segundo os Espíritos, só é desta forma que sofremos, porque saímos deste caminho. Depois nós trouxemos um outro tema, porque já vou explicar porque estamos abordando. Sei que nem todos estavam aqui, né? Mas assim, são temas que de importância para o estudo que a gente tem a necessidade, que provavelmente por um outro viés, por mais reflexões, abordaremos de novo, a fim de que a gente possa ir descortinando, sabendo o nosso funcionamento, sabendo as recomendações de Jesus e tendo na razão por que Jesus recomendou aquilo e desta forma. Como uma cartilha, o Evangelho serve para nós, que é uma conduta diária. E aí, então, a razão se abastecendo, a consciência se libertando, estando mais, digamos assim, desperta, pode, então, avaliar a nossa conduta a fim de que a gente caminhe, né? Fazendo a tão sonhada a iluminação interior, que não é mais nada do que o convite do Senhor ao aperfeiçoamento. E nós abordamos na sequência, duas palestras atrás, sobre o pensamento, que também, para aqueles que não estavam presentes, iremos mais tarde abordar novamente, e falamos da importância que nós temos que dar na vigilância do que passa na casa íntima, e que é essa vigilância que se referia ao Senhor, para que a gente olhe para dentro da gente e então possa impedir pensamentos maldosos, pensamentos negativos, pensamentos que correm à vontade sem que a gente tome conta da necessidade de renovar esses pensamentos a fim de que a gente possa apagar dos nossos arquivos, da memória profunda que temos de inúmeras vidas, os vícios, as paixões, os maus hábitos, só enxergando esse nível de como é a nossa casa íntima, que lograremos êxito em realizar realmente uma melhora espiritual. E que tudo se constitui aí, que quando deixarmos o corpo físico aqui na Terra, levaremos conosco aquilo que constituiu na nossa essência as virtudes, ou o bem ou o mal que fizemos, cujo
o estado da alma se encontrará nos mundos espirituais, de 0 ao infinito, de acordo com o que pensamos. Também informamos muito rapidamente que o nosso perispírito, arquivo das nossas memórias, tem um sistema e obedece à lei da matéria, porque é a vestimenta semimaterial do espírito, que não perdemos, mas que vamos transformando segundo as nossas virtudes conquistadas ou trabalhadas, segundo os nossos pensamentos, segundo aquilo que nós temos prazer em realizar nas múltiplas vidas corpóreas. E também chamamos a atenção que essas realizações nem sempre são do bem. Há informações, às vezes, de espíritos obsessores, que, perguntado a eles por que perturbam tal ou qual pessoa, com os seus motivos, sendo que muitas vezes somos nós os algozes. E informado também que muitas vezes, no desdobramento do sono, esta criatura que se diz obsediada gosta de estar com aquele que persegue, sente prazer, comunga de pensamentos, de teores, às vezes não tão bons, e que isso proporciona a estarem ali nesta situação. Este arquivo espiritual, né, que é o nosso perispírito, que obedece às leis da matéria, comentado com vocês aqui a questão do pensamento, vibra muito mais intensamente quando o ato ou o hábito se fortalece e se repete. Ou seja, atos fortalecidos e repetidos torna uma zona vibracional mais forte, cada vez mais forte, que leva inconscientemente nós, na presente ou nas vidas passadas, a surgir desses arquivos, fazendo com que seja mais difícil a gente impedir tais pensamentos, tais atitudes, e automaticamente, pelo teor vibratório de um hábito, repetir. Então, como diz Haroldo Dutra Dias, nós não somos nem autênticos para errar diferente. A gente continua, muitas vezes, errando na mesma tecla, né? Por que que eu fiz essa recapitulação? Porque esse assunto ele vai se encadear. O nosso propósito aqui na expositiva, que vocês veem que a maioria são os trabalhadores, é proporcionar ao público um estudo que o leve a conclusões, a perquirições sobre si mesmo, trazendo esse evangelho redivivo para a atual situação e consciência que vai fazer toda a diferença quando nós queremos trabalhar a melhora espiritual. Afinal, o objetivo das reencarnações é o aperfeiçoamento do espírito. Por isso, todas as lições do Cristo nos levam a esse aperfeiçoamento. Mas como às vezes nós ficamos sabendo na superficialidade, não fazemos um mergulho reflexivo sobre isso, cabe-nos e nos dá a doutrina espírita a condição de entendermos como, por quê e o que fazer. Não basta apenas sentarmos nas cadeiras e sairmos daqui com um convite novamente que já foi feito há 2025 anos e continuarmos andando da mesma forma.
Então, o que nós procuramos aqui é despertar para esses conhecimentos que deverão fazer em nós algumas reflexões mais aprofundadas, a fim de que a razão nos diga o que devemos fazer e esse convencimento pela instrução será libertador a todos nós. Então, assim, aquela mesma combinação de sempre. Se querem interromper, perguntar, se querem colaborar, por gentileza, é só levantar a mão e a gente vai estar escutando o que parte de vocês e auxiliando no que for da nossa capacidade de auxiliar, ok? Então, olhando rapidamente o objetivo dessas duas, então, anteriores expositiva que demos, que foi falar sobre um sentimento que realmente ele é intrínseco à nossa consciência e que nós mergulhamos no inconsciente, buscando também que nós temos 90.000 pensamentos por dia e provocamos aqui no público presente para saber se vocês já observaram quantos pensamentos desses 90.000 foi instrutivo. Não foi só aquele movimento da alma, principalmente na crítica, no julgamento, na mágoa, no rancor, nos problemas, nos vínculos de apegos das coisas, sobre um olhar muito injusto, muitas vezes, de nossa parte, sem que nos atentemos para que essa vigilância e o que se constitui de nós e a nossa transformação vai partir daí. Tudo se constitui da casa mental. Agora, então, dentro desse propósito, nós também vamos trazer aqui o seguinte: existe um mecanismo entre vícios e virtudes, e os vícios nós já fizemos ali um compilado bem rapidinho, que são ao extremo, ou a falta, que é sem o equilíbrio, que constitui um vício, cujo vício repetimos, e cujo nosso mecanismo, muitas vezes sem a coragem de mudança, sem a preocupação de se mudar alguma coisa, empurramos para o inconsciente, porque não desejamos dar conta disso. Então, nesse sentido, nós vamos abrir aqui algumas ideias e vamos trazer junto com esses dois temas aquilo que vamos apreciar. Primeiro, a palavra vício tem origem do latim vitium e significa falha ou defeito. Para o dicionário Aurélio, a definição de vício é tornar mal, pior, corrompido ou estragado, alterar para enganar, corromper-se, perverter-se, depravar-se. Já para a Organização Mundial de Saúde, ou OMS, é uma doença física e psicoemocional, que são os vícios comuns físico. Tabagismo, também vamos abordar futuramente, drogadição e outros tantos. Mas ali, dentro do conceito que queremos falar, vai se apresentar vícios de outras tantas formas. Então, nós vamos falar uma beiradinha muito pequena, porque é um assunto para se estudar aprofundado, mas que já dará uma palhinha para que a gente possa, então, refletir sobre aquilo que nos cabe. Ok? Então, vamos lá. Isso é Livro dos Espíritos, no capítulo das paixões, que é a frente da perfeição moral, que também representa vícios. Allan Kardec pergunta aos imortais: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Ou seja, ele está já na pergunta
Opa, não mudou de novo? Então, vejam bem. O enunciado da pergunta já faz que, com toda a construção que ele já tinha feito, ele já entendeu que é algo natural, afinal, isso é da ordem do progresso e impulsiona as criaturas na busca, até mesmo na busca da melhora material. Mas vejam a resposta, para que a gente entre nesse capítulo. Não, a paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é a causa do mal. Ou seja, nós temos o desejo de crescer, nós temos o desejo de conquistar. Esse desejo é natural e nos impulsiona, haja visto o crescimento da humanidade em termos de inteligência, em termos de constituição daquilo que conseguiu alcançar em tecnologia, bem-estar, saúde, é algo inerente e é impulsionado até pela lei do progresso. O problema, que se torna uma paixão ou que se torna um vício, está nas extremidades, na falta deste ou no excesso deste. Nós queremos conquistar uma vida saudável e confortável sem problema algum. Nós colaboramos dentro do nosso sistema social para o avanço e crescimento de outras pessoas. O problema está no uso daquilo que possuímos e que retemos no interesse pessoal, e interesse pessoal é igual a imperfeição moral, é igual a egoísmo, é igual a paixões e vícios, que faz com que a gente permaneça com o ego adoentado, que significa egoísmo, que nós não enxergamos nada além daquelas conquistas, que nós não olhamos para o objetivo da vida e dizemos a nós outros: Deus me concedeu oportunidades, talentos que eu estou fazendo crescer, mas devo entender que, detendo esses talentos, devo contribuir numa ação social e fraternal para o bem-estar de demais pessoas, porque aqui tudo deixarei, só levarei o bem que fizer. É o excesso dessa situação que se torna um pesadelo para as vidas espirituais futuras da criatura. Ele detém e se manifesta e fica com o ego atual manipulando o interesse pessoal, sem pensar que a vida aqui é bem breve e que nem o pelinho do seu braço é seu, você vai deixar. Nada é seu, né? É seu as ideias concebidas, o bem que eu fizer, as virtudes conquistadas e, infelizmente, o mal que eu também promovo para as criaturas e a mim mesmo. Então, isso eu levo na bagagem. Então, nesse sentido, é preciso compreendermos isso. E qual é o nosso mecanismo? Assim como o mecanismo de culpa se processa e também atrai aqueles outros que eu prejudiquei, nesse mesmo mecanismo da autoanálise de como eu funciono, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, eu também, pela ação do ego atual, quando eu digo atual, é nesta vida, pela ação do meu interesse pessoal, pela ação do meu egoísmo, pela ação dos vícios que estou amealhando, porque não enxergo fora de mim
Tudo que eu desejo é o meu bem e o bem dos meus, sendo que a ideia de Jesus do amor é o amor pela humanidade universal. Sempre que eu manifesto interesse pessoal e amealhar condições boas somente para os meus, representa egoísmo, né? Chega a ser até constrangedor nós pedirmos a Deus somente por nós e pelos nossos, como Lázaro, que nós comentamos, né? Que o pobre ficava ao seu portão e quando ele morre, ele vê um abismo entre ele e aquele que era o Senhor, né? O Senhor. E Lázaro está, então, em um lugar muito bom no mundo espiritual e aquele senhor rico que só lhe dava as migalhas quando dava, está num abismo infernal, numa distância enorme e no puro sofrimento. O que ele pede? Ó, Abraão, permite que Lázaro molhe os meus lábios. Permite pelo menos, Senhor, que ele vá e avise os meus. Aí vendo o egoísmo e, por si só, um vício e não uma virtude, porque a partir da vigilância do que passa na casa mental, vamos corrigindo as nossas fraquezas, a nossa covardia, a nossa incúria. Isso proporciona melhoramentos para todos nós. Até aqui tudo bem, gente? Ok? Não se esqueçam, podem perguntar. Vícios. Os vícios podem ser por excesso ou por falta. O vício pode ser um sentimento ou uma conduta. A covardia e a temeridade são vícios que se opõem à virtude e à coragem. Isso é para dar um exemplo, porque vocês podem estar se perguntando, mas o que realmente é vício? A gente vai ter o egoísmo na raiz central de todos esses vícios. Perguntado aos espíritos elevados qual a raiz, qual é o vício mais perigoso, mais deficiente que o ser humano tem. E eles respondem que é o egoísmo. Dali deriva todos os nossos males e dali deriva o orgulho, que por enquanto é a nossa grande chaga, né? A avareza e o esbanjamento são vícios que se opõem à virtude da prodigalidade. Então, para dar um exemplo para nós das circunstâncias disso tudo. Mas como nós funcionamos? Quero chegar numa transparência aqui, acho que é isso aqui que está por primeiro. Vícios, desequilíbrio, lembra? O excesso das paixões, ou a falta, ou o excesso, se transformou em algo ruim para nós, desequilibrado, né? O caminho do meio, equilíbrio para as nossas ações, o equilíbrio daquilo que desejamos, que nos é de bom alvitre, de bom tom. Sempre que a gente tiver um objetivo, mesmo que ele seja material, nós temos sempre que ponderar, porque nós somos insaciáveis. Eu não sei se os amigos já observaram, a vida serve para observação. Claro que essa observação não pode ser algo injustificado apenas para um julgamento ou algum apontamento indevido, mas nós podemos observar como aprendizado. Muitas das criaturas, às vezes abastadas, olhamos para nós, cada um daqueles com as suas situações econômica, financeira, agora vamos abordar no âmbito material, e olhamos para aquele
que às vezes tem do seu provento 10, 15, 20 vezes a mais do que temos. E vemos que a criatura não se acomoda, ela sempre quer mais, a avareza lhe visita o coração, ela atropela as situações, não olhando para o direito do outro, às vezes trabalhando numa corrupção verdadeira para amealhar cada vez mais. Ou às vezes somos nós, que se olharmos para o nosso provento, mas olharmos para trás e vemos que muitas criaturas não possuem o provento que possuímos, que não nos falta o pão da mesa, a gente nunca, às vezes, enxerga o agradecimento daquilo que possuímos, tendo em mente que nessa existência é o necessário para nós como aprendizado. Então a gente se perde. Por isso que Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Agora não julguemos olhando para aqueles bem abastados, porque nós também somos abastados. De certa forma, todos nós somos abastados. Temos o teto que nos protege, o trabalho que nos beneficia, a família que está junto de nós, o pão simples, às vezes, na mesa mais o temos, mediante milhões de criaturas que perecem à fome. Então, nós somos abastados. A gente, às vezes, quer julgar aquele lá distante, mas a gente tem que olhar para nós mesmos. Então, nesse sentido, é que Jesus disse, por quê? É uma condenação? Não. Porque nós não sabemos o limite exatamente do equilíbrio. Nós não sabemos se estamos na ponta do excesso ou se estamos na falta desse por coragem de enfrentar, de lutar, de conquistar, de confiança, e vamos mais um pouco, e vamos lutar, e às vezes nos falta exatamente isso. Então é esse desequilíbrio que faz com que Jesus afirme isso, trazendo uma reflexão profunda para nós, que é para pensarmos nesse equilíbrio, se não estamos sendo aquelas criaturas às pontas, tornando isso um mau hábito, um vício, uma falta de resignação, uma falta de felicidade e contentamento, porque vivemos, temos a oportunidade de estar aqui, e só por estarmos aqui e agora, já nos é profunda gratidão e alegria pela vida. Mesmo que todos os calos estejam apertados e doendo, cabe-nos aproveitar as lições. Então, o que as criaturas fazem? Vejam bem um exemplo de Joana de Ângeles em conflitos existenciais. Desequilíbrio. É comum ver-se agressão verbal contra outrem, motivada pela inveja, que é a sua real causa, porém disfarçada de defesa deste ou daquele ideal, de uma ou de outra forma de comportamento. Ou seja, a gente está sendo agressivo com o outro, porque a gente não aceita, porque a gente se aceita incompetente, porque a gente não conquistou e ele sim, porque a gente não concorda e não permite que o outro seja da forma que ele é, porque ele está em aprendizado como eu, e isso se torna uma agressividade verbal. Veja o mecanismo que é o que está mergulhado do inconsciente e vai ressurgindo para que a gente vá, infelizmente, tendo faltas graves ou repetindo os erros. Na metáfora
de Adão e Eva, porque é uma metáfora de que a caída do homem seja no sentido das imperfeições dele, sendo que Deus ali demonstra uma oferta para uma vida melhor, e tem a ver essa metáfora com os exilados de Capela, que vêm, né, de um mundo regenerado, mas que o seu comportamento e a sua intimidade não está à altura desse mundo regenerado, e ele vem na queda do homem, pelo vício, pelo mal. Tanto uma metáfora que, infelizmente, algumas religiões tomam ao pé da letra, que daí vai dizer que os dois irmãos, né, que eles se casam, têm filhos, os dois irmãos fazem a oferenda a Deus, o outro, pela inveja daquele que tem maior conquista, veja, um dos vícios piores da humanidade, a inveja, mata o irmão. E aí vai-se em outros lugares distantes e casa-se, né? Então, está muito claro uma metáfora aí. E uma metáfora, principalmente, das paixões e dos vícios. Então, veja, um sentido de agressão pode estar ali embutido a própria inveja. Olha outro sentido. Alguns estados pré-depressivos igualmente decorre da incapacidade de serem resolvidos os desafios existenciais, facultando ao indivíduo esconder-se no medo, que o leva ao afastamento do convívio social e familiar. Então, nós temos em nós a repetições de hábitos, de maus hábitos, a repetição de vícios, que é de cunho moral e espiritual, que a gente não olha para a gente e não enxerga essas imperfeições, portanto, não corrige. Por isso que trouxemos o estado de culpa, a questão do pensamento, que é extremamente importante, e agora estamos apresentando essa faceta espiritual. Que a nossa tendência, sem um trabalho íntimo para olhar para nós mesmos e trabalhando essas imperfeições, colocando ao lado disso atitudes renovadas, como diz o Senhor, não se coloca remendos velhos em panos rotos, porque quando puxar o rasgo é maior, mas se conserta no sentido de que não é uma atitude corrigida, mas uma atitude renovada, uma atitude que é ruim, um hábito ruim, um vício ruim, de cunho egoísta, que a gente não olha, não corrige e vai surgindo em nossas vidas, nas futuras reencarnações, e a gente não deu conta de olhar para isso, portanto, não corrigiu, portanto, vamos sofrer as consequências. Podendo até chegar na consequência de estarmos num mundo renovado e sermos aqueles espíritos que precisam de expiação. Portanto, migrarão a outros planetas difíceis, como o nosso até então. Jesus disse-nos que faríamos o que ele fez e ainda mais, explicando a nós outros as suas recomendações para que o espírito se vença. Não é o fato de sermos cristãos, apenas acreditarmos no Cristo, mas não praticarmos o seu evangelho, retornaremos viciosos, sem o trabalho íntimo de mudarmos, e precisamos mudar. O tempo urge, precisamos alcançar
essas dificuldades. Vocês mais ou menos compreenderam o que nós estamos focando aqui de cunho moral, para que a gente impeça a inveja, o ciúme, a cupidez, a falta de caridade, a falta de fraternidade, a incompreensão, a falta de amor pelas criaturas. Eu não gosto e jamais falarei de política, eu quero só dar um exemplo. As criaturas hoje se debatem se aquelas pessoas merecem ser libertadas ou aquelas pessoas merecem ficar presas. Independente de gosto ou de lugar, ou se sou isso ou sou aquilo, como cristã, eu devo pensar assim. O Evangelho me convida. Aqueles que estiverem diante do Senhor deverão ter piedade uns pelos outros. Isso representa adorá-lo, respeitá-lo e compreendê-lo. O que nós estamos fazendo? Aonde está a misericórdia, a piedade? Aonde está a nossa visão de criatura humana no sentido da misericórdia divina? Ah, não podemos fazer nada. Podemos orar para que todos aqueles que se sintam injustiçados ou que necessitem dessa piedade, que o Senhor tenha piedade de todos. Não depende de partidos, de lado, de nada, porque todos vamos. E vamos levar o quê? Que conquista. Então é nesse sentido que às vezes nós nos deixamos levar por pensamentos cruéis. Olhamos um crime hediondo e dizemos, esse daí já foi tarde, né? Se foi o criminoso, porque não tem nada a fazer aqui. Como assim? Deus me ama cada um de vocês, mas ama que ainda o coração é embrutecido. Ama ele a tal ponto de lhe dar a oportunidade reencarnatória. Quem sou eu para desejar a ele isso ou aquilo, a não ser a piedade do Senhor? Nós precisamos ter a visão piedosa uns para com os outros, para estarmos justamente num templo do Senhor. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferenda, vai ter com ele para depois voltar a ofertar. Do que ele está falando? Então, nós temos vários vícios que nós vamos empurrando ao inconsciente, gravando rapidamente os vícios, os maus hábitos, sem olharmos para eles e fazermos a correção devida. Pelo menos tentarmos essa correção. Ou por acaso, eu faço uma reflexão aos meus irmãos. A gente acha que a renovação, que a condição de aperfeiçoamento vai cair do céu? Que o Senhor em carros brancos aparecerá e dividirá um para um lado, outro para o outro, só porque eu acredito e confio em Deus, sem nada ter feito para me melhorar, mesmo sabendo de todas os requisitos que Jesus nos dá no Evangelho, eu vou me salvar nesse sentido piegas, pequeno? Pequeno? Claro que não. Nós sabemos que nos cabe a transformação moral. Portanto, esses arquivos devem ser asepsiados. Diz Gabriel Delany, num livro chamado Evolução Anímica, que fala da nossa evolução. E ele trata de todo o sistema orgânico em evolução. E ele vai dizer que a transformação do mundo de provas e expiações é para apagarmos essa memória do mal e constituirmos o estado de bem,
registrado em nós, mostrando a nossa condição e a nossa reforma íntima. Que quando acionarmos os nossos arquivos do inconsciente, deverá surgir o amor, o bem, a caridade, a lealdade, a benevolência, o perdão, a indulgência e todos esses atributos que são constituídos de virtudes. Vamos andar um pouquinho para falar um pouquinho das virtudes, né? Então, a virtude no mais alto grau é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Humilde, né? Nesse sentido. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que lhe tiram o encanto e as atenuam. Ou seja, eu tento conquistar, ser melhor, mas eu mino essa conquista porque eu tenho mais pensamentos destrutivos do que pensamentos bons. Eu julgo mais e critico mais e não olho o lado bom da criatura, tentando entender que ele é meu irmão e que eu devo me vincular à fraternidade, sendo que Deus, Pai de todos, ama a todos, os bons e os ruins também. E que nenhuma ovelha se perderá, como o nosso Senhor nos afirmou. Então, constitui-se disso. Aquele que faz ostentação não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. E não esqueçamos, se deriva do egoísmo e do orgulho os nossos males. Então, isso surgirá nas futuras reencarnações, sendo que será mais longo e demorado a nossa ascensão espiritual, porque se nós não olharmos para esse mecanismo de funcionamento do nosso ser, sem o estímulo e a coragem de modificar o estado mal que existe dentro de nós, para que aquele anjinho que aparece nos desenhos animados, né, aquele com garfinho e o anjinho, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Quem você vai sustentar a mais? Quem sobreviverá? Aquele que você sustentar. Esse sobreviverá e irá contigo, a fim de que, depois de longas existências, cansado de sofrer, você, eu, nós acordemos para fazer a nossa mudança íntima. Isso vai ressurgir, sendo que a gente não quer dar conta, mas ele vai aparecendo. Pode não aparecer agora, aparecerá logo mais ali na frente. Não esquecendo de que a conduta dos novos espíritos reencarnantes está sob a tutela e a batuta dos pais, que deverá conscientemente trabalhar as virtudes nos seus filhos, através da conversa, da observação de atitudes, da forma de pensar e a correção para que seja uma criatura de bem, sem maiores dificuldades como nós outros. Por isso nós avançamos. Eu já lá com 66 e tarará, peço desde já que os meus pais futuros sejam aqueles que tenham a capacidade de torcer os meus maus hábitos. Não a facilidade de me oferecer tudo, porque o tudo não burila o espírito. É só a experiência, as informações, o arrastamento familiar
para um estado de bem, faz com que seja uma criatura de bem. É nossa responsabilidade. Esclarece ainda a doutrina espírita que há 2 grandes obstáculos que dificultam o desenvolvimento de virtude no ser humano: o interesse pessoal e ao apego das coisas materiais. Quanto ao interesse pessoal, os espíritos orientadores da codificação espírita informam que este é o sinal mais característico da imperfeição, porque dele deriva o egoísmo. Vocês querem ver como é bem simples a gente se localizar? Meu filho vai fazer vestibular. Você ora pelo seu filho, pela sua filha. O que você pede? Senhor, que ele consiga êxito e passe no vestibular. Senhor, ajuda todos que estão ali na mesma labuta para que seja coroado. Então, há possibilidade daqueles que tanto trabalharam para isso. Qual é a oração devida? A do interesse pessoal ou das criaturas? Vocês percebem que a gente faz isso muito espontaneamente e não corrige? Que, aliás, Emmanuel, no livro O Consolador, diz assim, quando fala de conquistar virtudes. Ele vai dizer o seguinte, que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, disciplina, disciplina, disciplina. Não sou virtuosa, não sou paciente, por exemplo. E eu me prometo ter a disciplina de me corrigir para não ser aquela pessoa agressiva, tentando fazer valer aquilo que eu entendo. Então, eu procuro corrigir. De tantas vezes eu aplicar a severidade, ser de severos para consigo, gente, para com o outro, que não quer dizer a punição, mas que quer dizer a disciplina de correção do comportamento. Eu tanto me disciplino e insisto, que um dia eu serei paciente, eu não preciso mais insistir. Já será espontâneo da minha parte. Mas se eu nada fizer, eu continuo sendo aquela pessoa sem nenhum resquícios da virtude chamada paciência, que a gente não tem, a gente tenta conquistar. Ou a humildade, quando eu estou lutando com o outro para fazer valer aquilo que eu quero, aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho melhor, sem eu dar um passo para trás e dizer, será que eu estou certa? Será que o outro não tem esse direito de fazer diferente? Será que o outro não tem essa possibilidade? Isso se chama humildade. Enquanto eu não olhar para mim recuando daquilo que eu acho, eu nunca vou estar conquistando a chamada humildade, porque eu não exercito. Eu não faço esse exercício de tentar ver a minha posição perante o outro. E é isso que eu devo fazer em nome da fraternidade e do amor. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino pelo desinteresse. Ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Ok, o Senhor, através das oportunidades e do talento que me concedeu, eu conquistei. Ok, a conquista não é só para mim. Lacordaire, que é um espírito que trabalha muito o sentido da caridade, na Revista Espírita, transcrito para o Evangelho segundo o Espiritismo, depois que isso ocorreu, Allan Kardec pergunta a ele, eu poderia lhe enviar outras perguntas além dessa? E o Espírito se mostrou espontaneamente a respondê-lo. E Allan Kardec pergunta, dizei-me bem profundamente o que é meu e o que é
dos outros se me encontro na opulência e na riqueza? E ele responde: seu é só o necessário, com uma ressalva, e não abusai do necessário. O restante que Deus lhe concedeu é do seu próximo. Aí a coisa pega para cima de nós, né? Então, para ver a profundidade dessas questões. Através das multifárias reencarnações, o espírito aprimora-se, libertando-se do princípio pelo qual transitou e avançando no rumo da sublimação. O sentido da vida inteligente é ascensional, que se logra através dos desafios existenciais, que devem ser vencidos porquanto são carregados das heranças negativas que procedem das existências anteriores, malogradas e necessitam ser corrigidas. Então, aquilo que eu vinha falando para vocês. Se a gente não for corrigindo essas heranças, porque estão gravadas em nós, se a gente não analisar a consciência, a atitude do dia, se a gente não passar em nossos pensamentos, Senhor, hoje o que eu fiz? Ofendi o meu irmão, prejudiquei alguém, Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, para que ele possa fazer as correções não acontecerão, né? Não acontecerão, depende de nós. A necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria interrompido, dando lugar a transtornos profundos de comportamentos que se transformariam em patologias e de difíceis soluções. Aí a gente não sabe, porque vem tudo quebradinho. Não quis corrigir, não quis a ação do bem, não fez esforço algum, não se observou para que pudesse encontrar em si mesmo as suas imperfeições e corrigir segundo os ensinamentos do Cristo. O que nos resta? Mais uma, mais duas, mais três. Aí não vai pelo amor, vai pela dor. E é isso os nossos sofrimentos. Não passa de nossa própria causa. Demos causa, cujo efeito estamos sentindo na vida física, no corpo físico, na questão moral, na questão psicológica, na questão familiar, com aqueles que nos encontramos, fáceis ou difíceis, tem um propósito. Então, a correção parte de nós. Quanto mais se transfere o encontro com a realidade elaborada pelo eu consciente atual, mais difícil torna-se a construção da identidade pessoal, que se apresenta como destituída de significados elevados, ocultando as imperfeições que, afinal, fazem parte de todo o processo evolutivo. Não tem problema você ser imperfeito. Tem problema você enxergar uma imperfeição e se manter nela, não corrigir. Não tem problema você ter errado. Tem problema você enxergar o erro e não corrigir. Tem problema você não fazer o esforço de olhar para você mesmo e dizer que aquele velho ditado, eu nasci assim e vou morrer assim, quem gostar de mim, que goste assim, não é válido. É muito, muito, muito pobre. Nós temos que fazer transformações eficientes em nós. Por isso sentamos aqui, por isso apresentamos a doutrina, por isso apresentamos temas para que os amigos saiam daqui refletindo. Porque essa fala eu apenas transmito, não é minha, são dos espíritos elevados, sobre a égide de Jesus, que diz para nós, ei, olha você funciona assim, vai fazer alguma coisa para se melhorar ou não?
depende de nós. Eu acho que estamos no finalmente, ok. Então, meus amigos, eu sei que é uma pequena parte de tudo isso, mas é uma pequena parte importante para que a gente olhe para dentro da gente e para que a gente possa fazer as correções que necessitamos. Sempre é tempo, embora eu não possa modificar até aqui o que eu fiz, mas eu posso modificar agora e fazer um novo fim, como dizia o nosso Chico, né? Sempre é tempo de nós modificarmos. Comece pelo seu estado de culpa, pelo seu estado de consciência. Não se mantenha na ilusão. Saiba o objetivo da vida. Busque com muita consciência lúcida esse objetivo. Saiba que tudo que funciona na sua vida tem um objetivo curador para o espírito, seja na dor, seja no sofrimento, seja na opulência, na alegria, seja como for. Há propósito divino para cada um de nós. Cabe-nos pensar e ter a seriedade do objetivo da vida, dizendo para nós: não sei, Senhor, quando me convidará ao retorno do verdadeiro lar espiritual, mas quero estar preparado para quando chegar esse dia, eu ir com toda alegria, pesando em mim, quem sabe, quiçá, maiores valores do que quando aqui cheguei. Ninguém vai fazer isso por você. Só nós temos na batuta da mão, na alçada da vida, o dever da transformação moral a convite de Jesus. Vamos orar? Então, para aqueles que desejam cerrar os seus olhos, sentir esse ambiente espiritual, agradecidos que somos ao Senhor, pelas oportunidades, agradecidos a Deus por Jesus ser o nosso modelo e guia, pelo seu Evangelho, que traz à luz a nossa consciência. Agradecer pela vida, Senhor. Agradecer pelo teto que nos agasalha, pelo pão da mesa que possuímos. Agradecer pelo pão espiritual, principalmente, Senhor. E desejamos vibrar em direção daqueles que mais precisam, não esquecendo dos nossos irmãos, aqueles que não te conhecem, Senhor, como nós vamos aos pouquinhos te conhecendo, te amando profundamente, porque vamos compreendendo aquilo que é o desejo da tua alma, do seu espírito crístico, de nos acompanhar, de nos aliviar, bastando a observância da justiça, do amor, da caridade. Rogamos por todos nós, pelos familiares de todos aqui presentes, e que todos possam, Senhor, estar contigo tanto quanto estás conosco. Obrigado pelo passe reconfortante, pela água fluidificada, pelos momentos salutares mais detidamente contigo, e sob as tuas bênçãos nos despedimos momentaneamente, desejando todo o bem a todo aquele que necessita desse bem. Sê conosco sempre, Senhor, que assim seja.